deixando o seu like. Um outro assunto agora, a gente fala sobre os testes da candidata à vacina contra a Covid-19 da Universidade de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca, que foram suspensos no Reino Unido após um dos voluntários apresentar efeito adverso grave. No Brasil, a vacina de Oxford AstraZeneca é a aposta do Ministério da Saúde para a imunização. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a dizer ontem que planeja a campanha de vacinação contra a Covid-19 aconteça em janeiro de 2021. E para falar mais sobre isso, sobre essa interrupção aí nos testes da vacina da AstraZeneca, temos uma convidada, está conosco aqui mais uma vez em Os Pingos nos Is, a doutora Nise Yamaguchi, médica oncologista e imunologista. Tudo bem, doutora Nise? Boa noite, obrigado mais uma vez pela entrevista, um prazer tê-la aqui. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês e buscarmos soluções ou ideias, com relação a isso. Doutor, em primeiro lugar, tenho curiosidade de saber o seguinte: é natural que isso aconteça, que interrupções assim aconteçam no processo de fabricação de uma vacina, ou seja, que um dos voluntários tenha uma reação adversa e aí o processo tenha que ser paralisado? É normal que isso aconteça, é esperado? E, além disso, o que é preciso que seja feito agora para a retomada desses testes, doutora? O que menos se deseja é que alguém tenha qualquer efeito colateral com uma vacina que pretende prevenir a doença e, com certeza, a transparência dos dados é que fez com que houvesse essa interrupção. A AstraZeneca está participando com mais outras companhias farmacêuticas um processo de bioética em que eles mesmos se dispuseram a cuidar para que haja segurança e para que haja toda a necessária estrutura sem assodamento em torno desse processo que é muito delicado, que é a formação de vacinas. Ok, vamos a mais uma pergunta. José Maria Trindade, diga, Zé. Doutora, antes de fazer a pergunta, eu queria passar uma informação exclusiva. Eu conversei com um ministro hoje que me mostrou que o governo aposta agora fortemente na produção de vacinas aqui no Brasil. Houve uma reunião no Palácio hoje e o presidente Jair Bolsonaro saiu de lá convencido de que os tempos da defesa da cloroquina estão passando e que o governo tem que colar a imagem na produção da imunização, que é a grande disputa, a grande guerra hoje no processo. O Ministério da Saúde separou ali mais de R$1 bilhão para exatamente esses acordos, vai atrás da vacina da Sputnik, a vacina russa, que deve ser produzida no Paraná, mas com forte participação do governo, a da Fiocruz, e o presidente demonstrou uma certa resistência na chamada vacina do Dória em São Paulo, e o presidente quer deixar por conta exatamente de São Paulo. E a minha pergunta é o seguinte: durante esta reunião, o ministro Pazuello disse que ainda neste ano, em outubro, já no final de outubro, estaria vacinando, iniciando pelos profissionais da área de saúde e pessoas que estejam ali debilitadas e tal, e idosos. A senhora acha mesmo possível, doutora, que uma vacina assim seja pronta já agora no final de outubro? Bom, vamos esclarecer algumas coisas. Eu também acho que a questão da defesa da cloroquina hoje, com todas as evidências científicas existentes e o tratamento em massa que os pacientes estão tendo a oportunidade de fazer precocemente, já não há uma necessidade tão grande, já que as evidências são de 2A. Com relação às vacinas, eu não falo pelo Ministério, vou deixar bem claro, eu queria somente esclarecer ao público o que são as vacinas. As vacinas, elas são elementos que estimulam o sistema imunológico, especificamente contra uma determinada partícula que seria uma spike proteína, uma proteína que é do coronavírus e que é inflamatória. Daí o fato de que, independente do vetor viral, da forma como essa vacina vai estar trazendo a imunidade para a pessoa, existe a chance de causar uma certa inflamação. E essa inflamação, ela pode resultar eventualmente em processos autoimunes ou mesmo nesse processo
que pode ter acontecido ou não. É isso que vai ser agora determinado pelo Advisory Board, que é um conselho de consultoria de segurança que todo estudo científico tem, não é? Eu já participei até de um estudo onde eu fui do Advisory Board, não de vacinas, mas de medicações na área de câncer, e existe uma questão específica com relação à segurança, mas existe também outra com relação à eficácia, e a eficácia com a formação de anticorpos neutralizantes. Eventualmente, o tempo em que esses anticorpos vão ficar durando dentro do corpo para fazerem as defesas, apesar de que a defesa do vírus também pode ser às custas de células, não é? Células do próprio organismo. Então, todo esse processo, ele costuma ser mais demorado. O que está acontecendo e que está gerando essa necessidade de investimentos grandes é que está se tentando desenvolver a vacina enquanto já se parte para a produção por causa da questão do tempo. E também uma outra questão que está sendo discutida nesse momento é a segurança e quanto tempo que vai demorar para se determinar se esse evento adverso foi ou não ocasionado pela vacina. Mais uma pergunta, Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Doutora, é um prazer tê-la aqui conosco. A minha pergunta, aqui nos Estados Unidos, o Dr. Fauci, né, que lidera o CDC, né, o Centro de Doenças aqui, ele não acredita que uma vacina que esteja coberta por todos os sistemas de segurança num processo de vacina, ele não acredita que ela não apareça até meados de 2021. A minha pergunta para a senhora é em relação a isso, se isso é uma declaração apenas de segurança ou se a senhora acredita que a gente possa ter alguma vacina, já que há várias frontes aí, há vários frontes em busca dessa vacina, se é possível a gente ter uma vacina antes de meados de 2021, e sobre a mutação do vírus, se a vacina ela também encobre, né, ela também cobre possíveis mutações do vírus ao longo da própria existência dele. Então, com relação às mutações dos vírus, elas podem ocorrer de forma errática, então a gente não tem como saber se todas as mutações vão ser cobertas. Tem-se buscado aqueles antígenos que têm uma capacidade mais comum ao vírus e que ele possa desenvolver uma imunidade mais duradoura. O que existe nos Estados Unidos, a pesquisa mais importante, é uma vacina tipo RNA mensageiro, que tem outras características de inserção de uma partícula de RNA mensageiro que vai produzir uma proteína parecida com uma proteína imunologicamente ativa do vírus. Você não injeta o vírus. Nessas outras vacinas que estão em desenvolvimento no Brasil, uma que é a vacina que está sendo desenvolvida no Butantan pela Sinovac, ela tem um vírus que é um vírus inativado, que é o próprio coronavírus inativado e que vai ser injetado e vai ser trazido para a questão de quantos anticorpos é que gera, quais são os efeitos colaterais e qual é a segurança. O outro vírus, que é esse vírus da AstraZeneca, ele é um adenovírus de chimpanzé que normalmente não causaria a doença em seres humanos, mas que carrega a spike proteína para dentro da célula e expressa essa proteína para aumentar a imunidade. A questão é que essa própria proteína, ela é muito inflamatória. E a terceira, que é a Sputnik, são 2 adenovírus também com esse mesmo objetivo. Então, nós estamos falando de materiais biológicos, onde necessariamente os processos de segurança e de como interagem com o corpo podem durar mais tempo. Eu tenho a certeza que o Brasil, por mais que deseje vacinar, vai ter toda a busca de segurança e eficiência, né? E também a médio prazo, pelo menos, e o ideal que seria mais a longo prazo. Nós temos aí uma questão que o mundo inteiro está trabalhando nessa área, são mais de 160 subtipos. Nós temos fases de desenvolvimento pré-clínicos no Brasil, de grupos excelentes, mas nós sabemos que
que o vírus ele tem várias coisas que nós ainda desconhecemos, outras que são semelhantes a vírus anteriores, e é esse o trabalho agora, que é triar o joio do trigo, aquilo que eventualmente pode ser eficiente, seguro e que traga realmente a transparência em relação a todos os testes. Mais uma pergunta, Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Doutora Anísio, boa noite. O ambiente na comunidade científica durante essa pandemia, infelizmente, ele não é confortante para a população, para o cidadão comum, porque nós vimos politização e desinformação por todos os lados, né? O próprio exemplo da cloroquina mostrou, aparentemente foi uma droga, uma terapêutica que dividiu a comunidade médica, a comunidade científica, mas o que nós vimos nesse percurso foi uma parte das autoridades em saúde tentando afirmar como conclusivo algo que era duvidoso, como, por exemplo, nós vimos muito acontecer afirmações peremptórias de que a cloroquina era absolutamente inútil para o tratamento, fora as questões sobre efeito colateral. Enfim, o que eu quero dizer para a senhora, e que a senhora sabe, é que a população está assustada com o que ela tem visto das autoridades de saúde durante essa pandemia. Hoje a OMS fala, por exemplo, que não espera antes de 2022 uma vacina que possa ser aplicada em massa, A pergunta para a senhora objetiva, doutora Anísio, é a seguinte: quando vier a vacina, em quem a população deve confiar para decidir se ela é segura ou não, depois do que nós vimos envolvendo idas e vindas da OMS, envolvendo instituições científicas importantes como o Fiocruz, Instituto Butantan, muito associadas aos governadores e a determinado discurso político sobre números de vidas salvas, projeções duvidosas, A Anvisa, sob severa pressão de todos os lados, aparentemente, não sei se isso é fato, mas aparentemente para que você tenha um ciclo sem precedentes, muito mais curto do que o comum no desenvolvimento da vacina. Então a pergunta seria essa, doutora Anísio: em quem a população deve ouvir quando aparecer a vacina para saber se ela é segura ou não? Eu vejo a população amadurecendo bastante nos aspectos científicos. Hoje nós já sabemos com clareza que os estudos são fase precoce, o ideal é que a gente trate rapidamente, fases intermediárias, a gente já tem o uso de corticoides, de anticoagulantes, então já houve inclusive uma diminuição da mortalidade com relação à possibilidade dessas medicações. Nós estamos iniciando o debate da vacina, o mundo está agora absolutamente acalorado, vai haver questões relativas a todos os subtipos, cada um vai trazer o seu aspecto, o seu ponto de vista, e nós vamos ter nesse momento uma ampla discussão da comunidade. Então, tentar ter hoje essa posição terminativa é absolutamente inadequado, até porque nós estamos amadurecendo com relação a um vírus que não existia, a uma pandemia que foi dessas proporções, que teve o impacto com relação a desafio de revistas que publicaram coisas absolutamente fake e como uma revisitação, digamos assim, da ciência nos moldes que ela tinha de clinical trials randomizados, por exemplo. As vacinas estão sendo testadas nesse momento em populações saudáveis e sem comorbidades e de preferência que não tenham anticorpos contra a doença. O que acontecerá no momento em que você trouxer para a população e nós vamos vacinar quem? As pessoas que já tiveram Covid? Será que essas pessoas que já tiveram Covid podem ter uma exacerbação do quadro anterior ou elas podem ter uma neutralização desse vírus que está sendo introduzido? Será que a gente vai poder vacinar os nossos pacientes doentes que já estão com outras comorbidades? Nós sabemos que vários tipos de vacinas virais nós não podemos dar hoje em pacientes imunodeprimidos, pacientes que já tenham outros comprometimentos de saúde. Então,
Então, assim, a ciência, ela não vai conseguir fazer em todas as análises. Eu vi que nos estudos, nos desenhos, tem algumas tentativas de colocar algumas populações idosas, mas certamente na fase experimental você não vai colocar populações vulneráveis, que são exatamente as que estão em casa esperando a vacina para sair de casa. Então, olha o desafio. Eu agradeço essa oportunidade da gente iniciar um debate amplo que vai evoluir não só pela questão da metodologia, do tipo de sistema imunológico, do tipo de pessoa para quem a gente pretende dar a vacina, na forma da segurança, da qualidade e da eficiência, não é? Então, todos esses aspectos, que bom que nós estamos iniciando o debate com tempo, e eu espero sinceramente que essa pessoa que teve essa toxicidade ou esse problema concomitante por sincronicidade com a vacina se recupere totalmente do quadro, mas também certamente isso trouxe já no início desse desenvolvimento clínico uma cautela maior, que é o princípio da precaução. Não é? E quem que a gente vai vacinar, como e quando. E para fecharmos, doutora, faço uma última pergunta aqui. Em julho, a senhora foi suspensa do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, onde trabalha. Queria saber da senhora como ficou esse processo, já terminou o período de suspensão, o que vai acontecer daqui para frente? A senhora voltou às atividades, vai voltar, qual é a previsão? E a senhora acha que foi alvo de retaliação por ter sido uma das primeiras profissionais de saúde aqui no Brasil a mencionar a possibilidade do tratamento para Covid-19 com hidroxicloroquina, doutora? Veja, essa tentativa de suspensão acabou não sendo levada a termo porque não poderia ser feito quando uma pessoa está atendendo os pacientes diretamente, com pacientes internados dentro do hospital e não tendo infringido nada ético. Eu só defendi uma coisa que era correta, que tem um ponto de vista baseado nos aspectos científicos internacionais do Conselho Federal de Medicina e no Ministério da Saúde. E também a outra questão levantada não teria sentido, porque eu citei livros do Viktor Frankl, com quem eu trabalho com o Memorial Sloan Kettering, no sentido da vida, e que na realidade não é nenhuma inverdade, são fatos históricos. E nesse sentido também não teria sentido nenhum haver uma punição sumária sem o contraditório. Então, eu acredito que isso deva ter causado um certo retorno à normalidade. Eu continuei atendendo sempre, porque eu jamais poderia deixar os meus pacientes de lado, e agradeço a todos que têm me apoiado esse tempo todo, e eu acredito no bem. Eu acredito que as instituições tenham que ter também a sua transparência, vão estar se revendo certamente, não é, porque isso teve uma repercussão enorme, inclusive para a minha carreira, mas eu sei que quem me conhece sabe muito bem, a minha intenção é a mais profunda de ter o benefício do ser humano, e nós estamos nessa luta com mais de 10 mil médicos no Brasil, que também tem sofrido uma série de situações, mas nós estamos nos apoiando mutuamente, porque o bem, ele merece todo o nosso crédito. E eu agradeço aí todo o apoio que eu tenho recebido de vocês. Com relação somente às vacinas, eu quero dizer que esse é um processo que vai ser bastante acalorado, mas não vamos esquecer do tratamento precoce, porque é o que nós temos hoje, tá bom? Então, muito obrigada. Perfeito. E vamos trabalhar para que menos pessoas fiquem doentes ou menos pessoas tenham efeitos colaterais tardios, porque hoje nós estamos com os pacientes com pós-Covid, com problemas endocrinológicos, problemas neurológicos, cardiológicos, que não ia entender quando a doença fica grave, fica muito mais fácil haver situações graves e a situação do paciente fica pior. Então, o ideal é que a gente possa tratar para que ele imunologicamente vença a doença rapidamente. Perfeito, quero agradecer muito aqui então a doutora Nise Yamaguchi, médica, imunologista, oncologista, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is mais uma vez, sempre muito esclarecedora a conversa, agradeço mesmo, doutora, obrigado, boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos.